Olá, guerreiros e guerreiras da luz! Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e ajude este conteúdo a chegar a um maior número de pessoas. O primeiro aspecto é o da intuição. A sua intuição lhe diz que há algo de errado acontecendo com você, mas você resiste em acreditar. Sabe quando, por mais que você avalie toda a situação, considerando outros fatores naturais que possam estar motivando esses acontecimentos, mas ainda assim, a intuição diz que algo sobrenatural pode estar por trás do seu sofrimento? Pois é, a intuição não falha. Nós é que podemos falhar ao interpretá-la. Entretanto, o bom uso da intuição inclui algumas recomendações. Entre elas, a capacidade de observar ao redor sem estar pautado pela dinâmica do preconceito que a estrutura social nos impõe. Explicando melhor, quando cismamos com alguém e entendemos que essa pessoa é negativa, perigosa, desonesta ou pode nos fazer algum mal, precisamos analisar se a nossa intuição não está baseada em algum tipo de preconceito com relação à imagem dessa pessoa. Cor da pele, condição social, jeito de se vestir, de andar, de falar, a religião, a orientação sexual. São algumas das discriminações que podem nos levar a julgar mal a outra pessoa, sem conhecê-la de fato. Se esse tipo de preconceito ainda lhe impõe restrições no convívio social com outras pessoas, descarte o uso da intuição. Você, além de ainda não estar preparado ou preparada para usá-la, está bem longe do despertar espiritual. Sem contar que, de acordo com o julgamento que costuma fazer das pessoas, o obsessor de si mesmo e dos outros pode ser você. O segundo aspecto é quando as coisas começam a dar errado. As coisas começam a dar errado quando tinham tudo para dar certo. Tudo estava indo muito bem até que tudo começa a ir muito mal. Tem influência espiritual negativa aí. Se tem. Não vou descrever situações de dores e perdas motivadas por ataques espirituais aqui, pois isso não é positivo. A ideia é sempre vibrar na direção contrária a estes acontecimentos desfavoráveis. Cada um é capaz de avaliar as situações nas quais se encontra ou já se encontrou e que se identificam com a condição aqui citada. Muitos, por influências das energias negativas e dos espíritos enviados para descarregá-las, começam a naturalizar o próprio sofrimento, acreditando até que se trata de uma provação de Deus. Porém, caríssimos guerreiros da luz, Deus não é o Enem para viver aplicando provas nas pessoas e nem aquele seu antigo professor de matemática que costumava aplicar testes surpresas na turma valendo nota para a avaliação final. A salvação, ao contrário do que se prega por aí, não se conquista com constantes tormentos, sofrimentos e tribulações. Afinal, você pretende ir para o céu ou ingressar no batalhão de operações especiais da Polícia Militar? Se há alguém que deseja vê-lo em constante perturbação e desespero, sem entender o porquê de estar vivenciando experiências tão negativas, esse alguém não é Deus. Esteja atento. O terceiro aspecto é no que se refere aos sonhos. Sonhos estranhos e pesadelos assustadores se tornam constantes. Ora, se você desprezou ou não conseguiu reconhecer o que a intuição lhe dizia, e mesmo percebendo que as coisas não estavam indo bem, não foi capaz de reagir, o universo espiritual, através do seu subconsciente, vai enviar mensagens para que você desperte e reaja contra essas invasões espirituais e obsessivas. Sonhos que se repetem, sonhos em que você está sendo perseguido, atacado por monstros, sonhar repetidas vezes com pessoas como um parente, vizinho, colega de trabalho ou inimigos declarados,
Sonhar com pessoas que já morreram te atacando ou discutindo com você, sonhar com figuras que remetem a demônios ou seres das trevas e, até mesmo, sonhar com um ritual espiritual do mal indicam que tem ataque espiritual aí sim. Não necessariamente há um chamado trabalho de magia do mal feito contra você, embora em boa parte dos casos exista mesmo. Pode ser uma energia de inveja de alguém próximo a você que, por ser tão intensa e com finalidade destrutiva, vai provocar interferências na sua vida. Aliás, não existe pessoa mais apta a te energizar negativamente do que aquelas que estão mais próximas e acompanham de perto os seus passos. E o podem fazer de diversas formas. Um exemplo disso é ignorando as suas conquistas e tentando diminuí-las. Cuidado! Cuidado também por onde você anda. Você pode contrair uma obsessão simplesmente por ter ido ou ter estado com quem não devia. Há lugares que, para alguns mais sensíveis a energias espirituais de baixa vibração, podem ser um verdadeiro inferno na Terra. Cuide-se, porém, sem criar paranoias com tudo e com todos. Afinal, confundir a sua percepção é uma das táticas dos seres de baixa vibração. Importante também frisar que o mal, antes de agir, é obrigado a nos avisar. É uma lei universal. E através dos sonhos, esses avisos costumam ser mais constantes. O quarto aspecto é meio místico e mítico. Acordar às 3 horas da madrugada. Acordar constantemente às 3 horas da madrugada é um tema que suscita muitos questionamentos quanto ao viés espiritual da incômoda e misteriosa rotina. Tem ataque espiritual aí? Provavelmente sim. Mas tem convite ao despertar da espiritualidade também. Alguns estudiosos das religiões, do ocultismo e da espiritualidade costumam associar esse horário ao oposto da hora em que Jesus Cristo foi crucificado, 3 horas da tarde, o que, no caso da morte de Jesus, teve um significado de ressurreição, vida eterna e luz. Do lado contrário, significaria uma energia de morte, uma prisão espiritual e trevas. Ao despertar rotineiramente às 3 horas da manhã, você está recebendo uma mensagem de que há algo de errado e perigoso te rondando. Você já pode até ter percebido isso, como falamos no início sobre intuição. Entretanto, não está buscando como deveria a proteção espiritual que vai te libertar dessa opressão negativa. Eu sugiro que, ao acordar nesse horário, todos façam uma forte oração, reza ou o que a sua religião e nível de espiritualidade permitirem, antes de voltarem a dormir. Invoquem a presença do Arcanjo Miguel e de sua legião de anjos da luz divina e existencial, para que eles afastem de você todo e qualquer tipo de origem e motivação para esses ataques. Temos algumas sugestões aqui no canal indicadas para esses momentos. Você também pode estar sendo chamado a cuidar mais da sua espiritualidade, tanto prevenindo-se de algo que já possa estar sendo planejado no plano espiritual contra você, ou para se abrir às mensagens que a espiritualidade tem, visando trabalhar de alguma forma para uma mudança e um despertar de consciência coletivos. Seu anjo da guarda também pode estar querendo lhe dar algum recado. Quem tem ouvidos, ouça. Sentir-se preso, instável, rejeitado, inadequado e com a nítida sensação de que poderia estar bem melhor do que se encontra é o que nós vamos abordar no quinto aspecto. Tudo isso pode ser um indício da ação de forças extrafísicas na sua vida. Observe primeiro se não está se comparando ao chamado padrão. Depois, tenha a certeza de que o problema não é você por não se adaptar a esses padrões impostos. Muitos que se dizem especialistas em espiritualidade e também em psicanálise costumam responsabilizar a vítima de alguma forma por estar sendo atacada. O racismo é um bom exemplo disso.
Não se assustem, eu explico. A sociedade sempre naturalizou o sofrimento de quem sempre foi julgado como inferior. Esse padrão de inferioridade foi definido pela incapacidade de outros seres humanos de conviverem com as diferenças de forma respeitosa e civilizada. Alguns líderes e sacerdotes de movimentos religiosos e espiritualistas reproduziram esses preconceitos em suas épocas. Ainda assim, se diziam espíritos evoluídos e iluminados. Ainda hoje são vistos assim pelos seguidores de suas doutrinas. Quantas obsessões esses tais impuseram sobre as pessoas que eles julgavam inferior apenas por não serem parecidas com eles? Ao não aceitarem serem obsidiadas em suas existências e reagirem em defesa do seu direito divino de existir, essas pessoas eram chamadas de fracas, revoltadas e não adaptadas ao sistema que lhes oprimia. O que estou querendo estabelecer com essa colocação é uma comparação entre obsessão espiritual sobrenatural e uma obsessão existencial exercida por seres encarnados. Ambas podem nos fazer sentir os mesmos sintomas, o que pode nos confundir com relação à origem do mal. Uma sociedade que impõe fardos pesados sobre os ombros daqueles que não sejam considerados aceitáveis, seja em função da cor da pele, do gênero, da classe social, da orientação sexual, ou simplesmente pelo jeito de ser e de existir, torna-se um espírito obsessor e contumaz da existência dessas pessoas. E, por estarem encarnados e presentes fisicamente no dia a dia delas, suas ações são mais destrutivas do que a de qualquer outro espírito das trevas, por mais demoníaco e diabólico que esses possam ser. O mal contido no ser humano é que alimenta os espíritos de baixa vibração, energizando-os para agirem contra os seres encarnados. Se não existisse quem os invocasse, eles não estariam agindo obsessivamente contra ninguém. Afinal, morto não invoca outro morto, porque ambos não possuem energia vital para se fortalecerem. Portanto, observe se o que está te deprimindo e invalidando como ser humano não são os padrões definidos, a classificação que nos é atribuída através desses padrões e as convenções sociais estabelecidas. Em grande maioria, tais ideias são estúpidas, excludentes e desprovidas de qualquer grau de espiritualidade. A única intenção por trás delas é atribuir superioridade a alguns poucos e oprimir inferiorizando a outros muitos. O seu obsessor pode não ser um espírito desencarnado. Sendo ou não, identifique-os e os bote para correr. A espiritualidade está disponível aí para te ajudar. Por hoje é isto. Analisem com cuidado o conteúdo do vídeo e não se deixem levar pela empolgação ou pelas coincidências dos fatos. Espiritualidade é coisa séria. Que haja luz sobre o nosso entendimento e consciência sobre as nossas ações. O mundo só é bom ou mal quando estamos sendo bons ou maus uns com os outros, seja social ou espiritualmente falando. O mal só age através de nossas ações e permissões. Sejamos luz. Tchau e até o próximo vídeo.